Ju. É isso, Poliana Sorrentino e todos que estão com a gente, acompanhando aí ao vivo. Tem muita gente que está assustada, né, com essa situação dessa síndrome gripal. Vou conversar com o Dr. Fernando Chagas, que já esteve com a gente, falando inclusive do medo que estava dessa síndrome chegar aqui à cidade de João Pessoa, chegar ao estado da Paraíba. Os casos foram chegando aos poucos e aí hoje a gente vê essa situação. Doutor, o que há de semelhança entre essa síndrome gripal e a Covid-19? Olá, bom dia a todos que estão agora nos assistindo. Na verdade, são doenças que atingem o sistema respiratório. Então, é muito comum, tanto em uma quanto em outra, a tosse, a coriza. Só que a maior parte da população está de fato vacinada para a Covid-19. E nós não estamos com cobertura vacinal para o caso da influenza. Então é muito comum que as pessoas que acabem contraindo a influenza tenham sintomas mais fortes, né? Dor de cabeça, moleza, dor no corpo, febre, tosse, coriza, né? Principalmente nos primeiros dias. O risco de evoluir para uma forma grave acontece no caso da influenza, de fato, nos primeiros dias. Na Covid, não. A pessoa, se ele tiver falta de ar, vai acontecer a partir do 7º, 8º dia. Outra coisa importante, gente, é a questão das populações que precisam ser protegidas, né? Quais são? Os idosos, as crianças abaixo de 5 anos de idade, as pessoas com comorbidades, gestantes e puérperas, que são as mulheres que acabaram de ter filhos aí nos últimos 30 dias. Precisam ser protegidos porque, de fato, são os que têm um risco aí de sofrer com as complicações da gripe. Quando essas complicações elas acontecem de que forma? Olha, a pessoa pode ter o quê? Pode ter otite, que é aquela inflamação do ouvido, pode pegar os pulmões, né? A pessoa começa a sentir falta de ar lá no 3º, 4º dia da doença. Então é importante nessa situação buscar a urgência. A maior parte dos casos são casos leves. A pessoa pode buscar o atendimento das unidades básicas de saúde. Mas em caso de falta de ar, nos idosos, pessoas com doença no coração, no fígado, nos rins, essas pessoas quando têm, digamos, sinais e sintomas mais fortes ou falta de ar, elas sim, de fato, precisam da urgência médica para avaliar o risco dessas complicações. Uma pneumonia, por exemplo, poderia ser uma preocupação, uma complicação que poderia levar o paciente a ficar internado. Agora é necessário a testagem para se identificar H3N2 e a testagem é ofertada ao público geral? Esses testes eles são feitos nos pacientes que precisam de fato ficar internados, né? Paciente que tem critério de ficar internado, aquele paciente que está com pneumonia, que ele vai ser transferido para um hospital, aí sim ele é testado, é feito um swab e análise dessa swab para ver se de fato se configura aí uma infecção pela influenza. Nós não temos ainda vacina para H3N2. No entanto, a vacinação contra a gripe aconteceu e ainda acontece. Há, de certa forma, como se prevenir com a vacina da gripe, a H3N2? A vacina que foi aplicada em todos nós agora em 2021 é uma vacina que cobria a influenza A, H1N1, a influenza A, H3N2 e a influenza B. Porém, essa influenza A, H3N2 que foi coberta, foi o vírus que surgiu em Hong Kong, né? O que acontece? O vírus que surgiu em Hong Kong, ele circulou pelo mundo e acabou também pegando pessoas, infelizmente, ali na Austrália, sofreu a mutação e de lá acabou chegando aqui. Então é um H3N2 mutante, que a gente chama de Darwin. Infelizmente, nós não estamos cobertos por essa vacina. Claro, quem se vacinou, a gente tem esperança de que, se tiver a doença, tenha digamos, um quadro mais leve. Mas isso é teoria. O importante, de fato, é a proteção, é usar a máscara. Quem tiver sintomático, ficar em casa, usar a máscara, inclusive dentro de casa, para não transmitir para as outras pessoas. Separar teu prato, teu copo, teu talher, evita compartilhar, inclusive, toalha, né? Dessa forma você protege as pessoas que estão em sua volta e a gente consegue frear aí o avanço da doença. E esses cuidados em casa já, a gente tem que ter durante quanto tempo? É importante, por conta da transmissão, ter durante 7 dias, né? O período de transmissão vai 2 dias antes de aparecer os sintomas até 5 dias, 7 dias no máximo depois. Então, 7 dias já é o suficiente aí para poder deixar de transmitir o vírus e poder voltar às suas atividades. Lembrar a todo mundo, nada de se medicar por conta própria, né? A gente estava conversando aqui, inclusive, antes da gente entrar ao vivo, sobre a medicação, o excesso de medicação para a Covid-19, que também pode deixar pacientes mais vulneráveis, né?
É um risco a automedicação, por exemplo, o uso do anti-inflamatório perigoso pode dar chamada síndrome de Reyer, né? Então é importante evitar o anti-inflamatório, é importante que você vá para a consulta médica se necessário, que aí sim o médico vai indicar de acordo com diferentes situações do paciente. Por exemplo, o abuso, o uso da automedicação do antibiótico, né? O antibiótico é para matar a bactéria. A gente prescreve quando o paciente ele tem um quadro secundário de bactéria, não para o vírus. Então, automedicar-se é perigoso. Você pode usar um analgésico comum que você já utiliza em casa, mas com muito cuidado. Muito obrigada pela participação. Tá aí, Anne, todo mundo. Fica atento, né? Nada de desespero. Observar os sintomas e buscar atendimento médico assim que possível, se necessário. De volta contigo aí no estúdio. Obrigada, Juliana. Agradeça mais uma vez a doutor Fernando. Deixa eu vir aqui em Markson para poder conversar com você que está em casa. Inclusive, olha, Juliana falando, né, com a participação de doutor Fernando, Poliana também, quando entrevistava o secretário executivo e as mensagens já chegando. São muitos os relatos. Enfim, pessoas que passaram por situações diversas. Gente que foi procurar atendimento no hospital por problema de pressão alta e foi orientado para voltar para casa porque o risco de contaminação era muito grande, porque tinha muita gente lá. Mães com crianças e criança adoece, né, e precisa ter um atendimento, mas chegou lá também, houve a orientação para ir para casa. Outro relato que eu acabei de receber, os agentes de saúde de João Pessoa já estão fazendo esse trabalho preventivo, passando a orientação para a comunidade, de que tenham paciência, de que tenham calma, que o médico é um só para atender a todo mundo. Isso que a gente viu no fim de semana, aquela sequência, né, que eu vou já comentar com você lá de Bahia, enfim. Vários recados já foram dados. Eu quero só dizer para você o seguinte: eu estou apreensiva, não vou mentir, mas eu não estou em pânico, tá? Não é motivo para pânico. E se eu der um espirro aqui, não significa que eu estou gripada e que se for H3N2, se for, é uma gripe um pouco mais forte. Então, o que é que eu preciso? Fazer o que o doutor Fernando disse, né? Ficar em casa, usar a máscara, ter muito cuidado, tomar líquido. Se houver febre, controlar a febre. Calma, a gente não precisa de pânico, porque o que nós vimos nesse fim de semana foi um monte de gente aí com medo, né, de ser algo grave, lotando as unidades de saúde. Eu sei que ninguém vai procurar porque quer, né? Porque acha bom ficar lá. Claro que não. Mas é preciso que a gente tenha calma. E eu, como mãe de 2, eu já aprendi, né? Quando eu tinha o meu primeiro, se o menino desse uma febre, eu já estava no hospital. Agora que eu sou mãe de 2, eu já digo, já tenho isso em mim, já passo isso para os demais. A gente pode tratar em casa. Quando não der mais para tratar em casa, aí sim é que a gente pensa em procurar um médico, tá? E vamos seguir acompanhando, né? Como o secretário falou pra gente, surto nacional, a gente não tem o que fazer, a gente só precisa fazer a nossa parte, que é tentar não aglomerar, tá bom, minha gente? Pra Covid e agora pra gripe. Respira fundo, viu? Que ainda tem muito 2021 pela frente e a gente já tá vendo como é que vai começar 2022, né? Tava todo mundo já naquela ansiedade para se livrar da máscara e voltar ao que era. Ainda não, viu? E Jesus já mandou esse recado no meio do Natal, tá? Vamos lá? Deixa eu falar ainda sobre esse assunto, né? Porque na UPA